Gente Fina com Margot. A comediante aqui vai mostrar o lado sério dela. Nós vamos falar num assunto que me excita muito. Cultura! Cultura na Rádio Nova Princesa. Tango, 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 tango. Patrimônio cultural imaterial da humanidade. Immaterial Cultural Patrimony of Mankind. Tango. For my foreign friends that love tango. E eu tenho aqui comigo um monstro sagrado do tango, autor, compositor. Ele vai se apresentar. Washington Goulart, boa noite. Apresente-se, por favor. Boa noite, pessoal. É uma grande honra estar aqui na Rádio Princesa com Gente Fina com Margot. Eu sou uruguaio, meu nome é Washington Goulart, sou uruguaio, mas já querenciado aqui no Brasil, em especial em Porto Alegre, na capital gaúcha, e já sou meio gaudério também, assim me considero. E bom, eu sou um artista multifacético, né? Transito em várias áreas, como músico, como escritor, como pesquisador, compositor, transito em várias áreas da música, como candombe, afro-uruguaio, o tango, a evolução histórica do flamenco, e também transitamos pela poesia. Então somos uns artistas um tanto inquietos e trabalhamos com o sentido da integração cultural. Uau! Primeira pergunta, meu caro. Sabemos que és um artista polifacético, tá? Com projeção internacional. Fala sobre a importância das tuas maiores obras com referência a Porto Alegre e ao Brasil. Bom, eu sou autor de 8 livros e 5 CDs, e eu destacaria 3, 4 obras com a de maior relevância, né? Eu destacaria, primeiro, diríamos, eu sou precursor do ponto de vista literário em Porto Alegre, no Brasil, do candombe afro-uruguaio. É decir, o primeiro livro editado no Brasil que narra a evolução histórica do candombe afro-uruguaio em 1991. Depois, em 1995, editamos Brasil bajo el embrujo flamenco, que narra a evolução histórica da música flamenca, e a primeira obra editada aqui também em Porto Alegre e no Brasil. Logo temos, eu diria que também é muito importante este tema, Suriado, uma nova forma de orientar-se, que é um neologismo. Eu criei um neologismo porque até esse momento, e diríamos, na realidade, até a atualidade, existem duas formas de localizar-se no mundo, né? Ou de orientar-se, por assim dizer. Pelo norte, norteado, e pelo leste, orientado. Então, nós, latino-americanos, que estamos ao sul, ao sur, quando queremos localizar-nos ou referendar-nos na localização, dizemos que estamos norteados ou desnorteados. Então, eu criei suriado, uma forma de localizar-se pelo sul ou pelo sur, né? E bem impregnado de uma filosofia de fraternidade e de paz universal. Então é um trabalho muito significativo, não só para o Brasil, sino que para a América Latina. E logo também fizemos, entre outros, em 2014, concluímos o livro O Tango em Porto Alegre, 1914-2014, que é uma pesquisa histórica sobre 100 anos da história do tango em Porto Alegre. É o primeiro livro que narra 100 anos da história do tango em território brasileiro. E esse livro tem uma importância muito grande porque resgatou dados documentais e também entrevista com mais de 32 pessoas, artistas, bailarines, músicos, teóricos, que muitos estavam com uma idade muito avançada e a maioria deles já faleceram. Então eu tive a possibilidade de resgatar esses dados porque ainda estavam vivos. E a continuação desse também o livro O Tango em Porto Alegre, que é o segundo livro e o último livro, uma página do patrimônio cultural e material da humanidade, porque se nós temos 100 anos de história e o tango
diríamos que se proyecta lá por 1900, cuando llegan los alemanes como bandoneón a Argentina, Uruguay, y ahí comienza a formarse a típica, ¿no? Como piano, bandoneón, contrabaixo, etcétera, violinos. Bueno, 1900 y en 1914 aquí ya editamos el primer tango grabado y pensado en América Latina. Entonces sí que Porto Alegre merece una página de ese patrimonio cultural y material de la humanidad, proclamado en 2009 pela UNESCO. Puxa, eu vou tentar traduzir isso para os meus amigos americanos, querido. He's a composer, he's an author, he's a poet. He wrote only 8 books, the first tango in Portuguese. And after 8 books, he writes his last book, where I'm in actually. It's about the importance that the city of Porto Alegre had in the world scenery of tango that very few people know. As a person, as a researcher that Mr. Washington is, he is absolutely scientific on his research. Reason why an Uruguayan to get an award in Argentina is a rare, very rare fact, and he's got about 3 or 4 awards from Argentina. He speaks a little English, right? But that's okay. Well, anyway, after showing his books and telling how important it really is, the tango in a cultural patrimony of mankind, I want to ask him a few other questions. Ok, gente, voltamos para o português, que eu sou muito rápida. Quem me conhece, né? A Rádio Nova Princesa é uma rádio show de bola. E Gente Fina com Margot tem várias facetas. Essa é uma delas, porque a cultura salva, eu tenho absoluta certeza. É uma coluna de salvação a cultura. Uma pergunta, Sr. Washington. Eu, por estar no teu livro, te batizei como Mr. Tango. Outros tantos te chamam como o homem da história do tango em Porto Alegre. Como você se definiria? Mr. Tango ou o homem da história do tango em Porto Alegre? Bom, na verdade que eu me defino como um artista, né? Como um operário da arte e da cultura, né? A serviço dessa integração cultural que tem por intuito diluir as fronteiras e aproximar-nos cada vez mais como irmãos através do termômetro que nos representa, que é a arte, né? Por assim dizer, o tango, o samba, as milongas, enfim. É assim que me defino, como um operário da arte ao serviço da integração cultural. Mas também aceitamos os codinomes que nos brindam ou nos aportam alguns amigos, como Mr. Tango, ou o homem da história do tango, né? Ok. Vou traduzir isso rapidamente, tá? This author, I have baptized him because I'm in his book, so I had some importance in a law that he has made, that has passed. I baptized him Mr. Tango because if anybody knows everything about tango, is Mr. Washington. He knows everything about tango. And I asked him how would he define himself, and he simply said, I'm nothing but a worker. I'm a laborer. I work to spread the tango and the importance it has in the world scenery and also in the city of Porto Alegre. Mais uma questão eu gostaria de te perguntar, Washington. Mais várias, porque você é multifacetado, realmente um grande artista. Quais foram tuas conquistas através do livro O Tango em Porto Alegre, 100 anos, 1914-2014? Bom, o tango, eu realmente fiz vários trabalhos que tiveram notoriedade, né? Mas penso que o Tango em Porto Alegre, 1914-2014, deve ter sido a obra que mais me projetou internacionalmente. Sim, porque eu estava nela, né? Então, o Tango em Porto Alegre, como diz, é um livro pioneiro, né? Porque ele narra 100 anos da história do tango em Porto Alegre, que a história existia, mas não havia sido pesquisada, né? E, obviamente, nem editada. Então, nós, ao editar, revelamos para as gerações atuais uma história que era desconhecida
pelo próprio porto-alegrense, porque as pessoas que tinham conhecimento dessa história, obviamente, de 100 anos, muitos já han falecido, né? Muitos estão com problemas de saúde, e então, ou fora circulação, como dizem, né? Então, as gerações novas, como não vivenciaram isso, não havia uma bibliografia, não tinham esse conhecimento. Então, isso foi muito importante a nível elucidativo e de conhecimento histórico, né? Se diz que nós somos da onde viemos e vamos a partir de onde estamos. Então, o conhecimento histórico nos ajuda a predecir nosso porvir, né? E construí-lo favoravelmente. Então, nesse sentido, é muito importante esse conhecimento histórico. Esse livro teve vários atributos, entre eles, foi traduzido em Porto Alegre mesmo, em braille, então foi um livro inclusivo para não videntes, e foi considerado o primeiro livro que narra 100 anos de história do tango, neste caso de Porto Alegre, para toda a América do Sul. Não existia nem no Uruguai, nem na Argentina, um livro em braille para deficientes visuais ou não cegos, como outros chamam. Então tem uma importância inclusiva muito importante. Também ele fundamentou a lei do Dia do Tango em Porto Alegre. Fale-nos sobre a lei. A primeira lei municipal, de autoria do vereador Márcio Vinceli, e que eu fui convidado para fundamentá-la historicamente e culturalmente através da minha vivência, obviamente, né? Então, isso levou também a eu criar logo um evento, a primeira edição internacional do Dia do Tango em Porto Alegre, no Clube de Gondoleiros, com aporte de argentinos, de uruguaios, de brasileiros, e que agora já se encontra rumo à 9ª edição, consecutiva e ininterrupta. Então, já Porto Alegre ganhou uma projeção dentro do mapa, o cenário mundial do tango, porque até esse momento não se conhecia a história aqui, como eu disse, menos em Uruguai e na Argentina, porque não existia uma bibliografia. A partir desse livro nos levou a dar palestras aqui em Porto Alegre, na URGS, né, na Advocacia Geral da União, que são lugares bem diferenciados e de muita projeção, e também em Montevideo, no Ateneu de Montevideo, no Centro Acadêmico Francisco Canaro, que era o centro de tango, e em Buenos Aires, na Academia Porteña de Lunfardo. Então, quando, ao palestrar tanto no Uruguai como em Buenos Aires, eles me disseram muito bem exposta a explanação, tal, mas e como que o tango em Porto Alegre, né? Então, aí eu me apercebi de algo, que aqui não se havia criado tanto tango. Sim, se trabalhou muito com o tango como uma difusão do tango, né? Mas não havia grandes criações de tango de Porto Alegre, realmente. E eu, casualmente, havia feito uma composição que leva por nome Porto Alegre é a capital, e cantei esse tango em português. E então eles me disseram que esse passou a ser, para eles, a referência do tango em Porto Alegre, porque eles não conheciam um tango de Porto Alegre com a sonoridade em português, e no caso esse tango fala da Semana Farroupilha, do Grenal, do Cais do Porto, do Guaíba, da Feira do Livro, da Semana Farroupilha, como se fala e tal. Então, não era um tango como o tango argentino uruguaio, que fala da bebedeira que tomou, da mulher que traiu e tal. Era uma linguagem muito própria de Porto Alegre, e foi considerado por muitos um himno tanguero de Porto Alegre. Esse tango foi traduzido e cantado em 6 idiomas, em português, em espanhol, em inglês, em italiano, em guarani e em francês. E algumas versões por uruguaios, outras por argentinos, por italianos e por brasileiros, né? Então, esse tango tem uma importância muito significativa como criação e como referência do tango em Porto Alegre, né? Bom, eu acho que entre os atributos do tango, diríamos que esses já são uns quantos, né? No segundo livro do tango, ele já se lançou contando a evolução e o reconhecimento internacional da trajetória e a premiação no Uruguai, na Argentina e no Brasil, com projeção para as 3 Américas, Europa e Oceania, né?
Então, acho que realmente isso coroou nosso trabalho com o tango. Na verdade, obrigado. O teu trabalho é científico, né, Washington? O teu trabalho, ele não é um trabalho assim, mais ou menos. Por quê? Porque nenhum uruguaio é premiado na Argentina se o cara não é bom mesmo, né? Eles são muito exigentes e o meu público é culto, o meu público sabe das coisas, entende? Digamos, eu gostaria que mais pessoas no Brasil conhecessem o tango, mas não é o caso, infelizmente, né? É elitizado o tango. Então, realmente, para tu teres tido tantos prêmios como tu tiveste na Academia de Lunfardo, famosa em Buenos Aires, e como é o nome da Academia do Uruguai? Como se chama? Isso foi Centro Acadêmico Francisco Canaro. Francisco, imagina. No Ateneu de Montevideo. No Ateneu de Montevideo. Então, quer dizer, você tem uma capacidade assim ilimitada e você... Inclusive, eu ouvi falar, confere se é verdade, que os teus livros são estudados aqui em faculdade, em escolas de música, isso confere? Sim, esses livros se estudam, foram estudados no Uruguai, na Espanha também, na Argentina. Ai, que bacana. E aqui também, eu dei palestra aqui na Escola Uruguai, eu dei palestra em Capão da Canoa, no Colégio Jorge Dariva, na Prefeitura de Capão da Canoa, em Gramados. o cara é demais, né, gente? Bom, of course, guys, to my foreign friends, I'm going to translate. I'm on a wonderful radio, Gente Fina with Margot, Nova Princesa, this is the radio. And I know that there's a lot of foreigners that adore tango. Because when I lived in the States, I would come and they say, where are you from? I'm from Brazil. Oh, Buenos Aires. Okay, can you sing a tango? You know what I mean, right? So many people think that the capital of Brazil is Buenos Aires, but it isn't, right? All right, so to resume the whole story, this man is a celebrity. He has done many, many things. And the places where he has presented himself with his work are places where nobody really gets, like the Further University of Rio Grande do Sul, that it's considered one of the best universities in Brazil and also in the world. There's a prize for URGS, right? And AGU, which is it's a tough place of attorneys here in Porto Alegre, and he has presented his work. One of those places where nobody gets, a researcher, author gets. And he also made that incredible first Brazilian tango, because Brazilian tango is a very rare thing. It's a rarity, right? And there is an incredible date, which is the Dia do Tango em Porto Alegre, Day of Porto Alegre Tango. É dia 11 de novembro? O dia 10 de novembro é o dia do Tango em Porto Alegre. It's November the 10th, and it's going on its 9th edition. Né? So we got to celebrate this rhyme, right? This rhythm. Tango, 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 gente. Posso fazer mais uma perguntinha para encerramento, que o nosso tempo é curto. E eu gostaria também que a juventude que está me escutando entendesse esse ritmo maravilhoso. É um ritmo sensual, é um ritmo quente, é um ritmo que tem uma origem muito incrível, né? Lá nos arrabaldes do Uruguai. E é cultura, gente. Cultura não incomoda, não atrapalha. Cultura é tudo para mim. Mais uma perguntinha, meu querido. Qual o seu tango favorito dos que você compôs? E uma palavrinha sobre esta dos tambores, como chama? Candombe. Sobre o candombe. Uma palavrinha sobre cada um. O seu tango que você compôs favorito e o candombe. Uma explanação breve. Obrigado. Bom, falar do tango preferido é complicado, porque dizem que cada criação é como um filho, né? Então, os filhos a gente sempre quer a todos, aunque seja de diferente forma, mas todos por igual, né? Então é difícil. Eu escrevi vários tangos, eu gosto muito quando chega aos 60, porque realmente quando a gente chega aos 60 já começa a ir mais devagar e tal. Mas também me lembro que eu compus
Já Se Vai Corona, que foi sobre a pandemia. Posso te interromper? Porque onde se encontram tuas músicas? Onde elas se encontram? Bom, agora se encontraram em CDs, mas agora o pessoal... Pode se olhar no teu Face? Mas no YouTube, Washington Gularte, né? Aí encontram as minhas músicas na minha página do YouTube, né? Você? Então, bom, tem vários tangos, né? Porto Alegre capital, que interromper. E sobre o candombe, você lançou um livro, você lançou o ritmo candombe aqui em Porto Alegre, certo? Sim. Quando cheguei aqui, não se conhecia o candombe afro-uruguaio, não se conhecia também muito a existência de afros uruguaios e não se conhecia o tamboril afro-uruguaio, porque o tamboril afro-uruguaio é o único instrumento autóctono de Uruguai. E inclusive nós fizemos uma composição entrega de Francisco Canaro. Esse é o tango de Porto Alegre, é verdade. Domingo na Redenção, ou à beira do rio Guaíba, sorriso hospitaleiro acolhe ao mundo inteiro, suriando na feira do Então, o trabalho do candombe foi bem importante, não? Porque nós fomos os pioneiros musicalmente e, bueno, literariamente. E o candombe, a parte afro também tem seu aporte no tango, né? Como com outras artes também, como a habanera de Cuba, tem influência no tango. Então o candombe é um ritmo irmão, é meio primo irmão do samba brasileiro, por assim dizer, uma música carnavalesca, né? Então o candombe também, hoje em dia, já tem grupos de candombe aqui com 15, 20 tambores cada comparsa, e vem se projetando e conquistando espaços cada vez mais e mais. Muito obrigada. Well, to resume, this is very hard, but to resume of the resume, he's a pioneer in research, and thanks to him, a rhythm called candombe is now widespread in the south of Brazil, called candombe, não confundir com candomblé, and he's been doing a terrific work. And his Day of the Tango in Porto Alegre, if you guys want to come here for this, is going on its 9th edition. I'll always be there to greet you, okay? In English, in French, in German. Agora, Washington, por favor, nos dá o teu contato, o teu Face, tu tem Insta, tu tem Face, para as pessoas te conhecerem melhor através da maravilhosa Rádio Nova Princesa e do Gente Fina com Margot. Bom, no YouTube podem ver as minhas músicas, por Washington Gularte, não? Gularte se escreve G-U ou G-O-U? Não, Gularte se escreve G-U-L-A-R-T-E. Tá. E Washington como a capital dos States? Isso mesmo, como que os Estados Unidos. Ok. E se alguém quiser o WhatsApp, então tá, também. querido. Então eu vou dizer, for you my foreign friends, because in these days you can be anywhere in the planet and you can just click Washington, his first name as a Washington DC, and Gularte, G-U-L-A-R-T-E. Okay, his face and Instagram. It was really a pleasure being with you. Foi prazer ter estado contigo. Você iluminou a cultura de Porto Alegre. Muito obrigada. Bom, para mim foi grande prazer também estar em Gente Fina com Margot e aqui na Nova Rádio Princesa, junto a esses dois grandes profissionais, Júlio e Edison, também que, além de grandes profissionais, tem uma grande energia como seres humanos. Muito obrigado pela receptividade. Namastê. Os lançadores do amor e o grito da tradição. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, cartão postal.